Bem-vindo a mais uma edição do Kabbalah Cast, hoje uma edição especial de Lag BaOmer. Na noite de hoje a gente comemora Lag BaOmer. Lag BaOmer é o 33º dia da contagem do Omer. Isto é, o 33º dia, o dia 33, depois de Pessach, que é a saída da escravidão do Egito, que a gente entende que é o momento cósmico que a gente recebe energia para se libertar do nosso Egito interno, do nosso próprio ego, dos nossos próprios padrões negativos. E esse dia de Lag BaOmer é considerado um dia feliz. Um dia feliz porque Rabbi Shimon Bar Yochai, o autor do Zohar, o maior cabalista que já existiu, deixou o mundo esse dia, e como está escrito no Zohar, na Hidra Zuta, no final do Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai escolheu esse dia, o dia de Lag BaOmer, para deixar esse mundo, e ele falou que era para ser comemorado como um dia de alegria e não de tristeza. Por quê? Porque, além desse motivo, pararam de morrer os 24 mil alunos de Rabi Akiva que morreram numa praga nessa época do ano. E nesse dia eles pararam de morrer, então se torna um dia de alegria. Deixa de ser um dia de luto e se torna um dia de alegria. E não por coincidência, na Torá, esse mesmo número 24 mil também aparece na Torá, no livro de Números, capítulo 25, na história de Pinhas, em que tem um líder da tribo de Shimon, chamado Zimri, que está fazendo uma ação negativa, e Pinhas interfere e entra em ação e faz uma ação que interrompe a praga. E está escrito na Torá que nesta praga morreram 24 mil pessoas, 24 mil integrantes da tribo de Shimon morreram. Então não é coincidência, não existe coincidência, não é por coincidência que nessa história, no livro de Números, morreram 24 mil pessoas, e agora também, nessa época da contagem do Homer, morreram 24 mil alunos de Rabi Akiva, porque um não tinha respeito pelo outro. Na verdade, é uma história de uma continuação do processo de evolução dessas almas, são as mesmas almas que estão num processo de tikkun, num processo de correção, e que estão num processo de evolução. Mas por que exatamente esse número de mortos? Então, o Rabbi Isaac Luria, o Ari, explica que essa época do ano é regida, é governada, é dominada pelo nome de Deus Elohim. Então, existe um nome de Deus Elohim. A respeito dos nomes de Deus, por que existem tantos diferentes nomes de Deus na Torá, nas Escrituras, e quando você estuda Kabbalah, você aprende mais nomes ainda? Por que Deus tem tantos nomes? Não é um Deus só que está por trás de tudo? Não é uma única força, uma única energia, um único Deus? Por que Ele tem tantos nomes? E a resposta é que cada nome de Deus representa algum aspecto da energia divina. Então tem um nome de Deus, Yud Kei Vav, que é o tetragrama, que é o aspecto de misericórdia. E tem o nome Elohim, que é o que rege esse período do ano, que tem um aspecto de julgamento. Então toda vez que na Torá aparece o nome Elohim, está se referindo a algum aspecto de julgamento, causa e efeito. A repercussão das nossas ações, isso é um julgamento. Se as nossas ações forem negativas, o julgamento é negativo, a repercussão é negativa. Se uma pessoa for um tzadik, um justo, que tudo que ele faz é a coisa certa, um momento de julgamento pode até ser bom, porque causa e efeito, ele fez tudo certo, vai voltar tudo certo. Mas para a maioria de nós, que não está tão alinhado assim com a luz do Criador, um momento de julgamento é um momento perigoso, julgamento severo, julgamento duro, pode voltar muita negatividade para a nossa vida. Então, de novo, Rabbi Isaac Luria diz que o nome Elohim rege essa época do ano. E como são 5 letras em hebraico, Aleph, Lamed, Rei, Yud e Mem, tem muitos jeitos de fazer diferentes combinações dessas 5 letras. Na verdade, tem exatamente 24 jeitos de combinar as 5 letras do nome Elohim. Aleph, Lamed, Kei, Yud, Mem é o jeito normal. Aí você troca a ordem. Aleph, Kei, Lamed, Yud, Mem. Aleph, Yud, Kei, Lamed, Mem. Tem 24 jeitos diferentes de combinar
fazer sequências diferentes dessas 5 letras. Então essas 24 combinações do nome Elohim representam 24 aspectos diferentes, intensidades diferentes de julgamento. É a mesma energia geral, julgamento, mas ela tem 24 facetas, 24 aspectos diferentes, daí o número 24. E a letra Aleph, que é a primeira letra do nome Elohim, em hebraico se chama Aleph, mas também pode ser lido Elef, que é 1000. Então daí 24.000, porque começa com Aleph, que representa 1000, então daí 24.000. Então é uma época, até o dia de hoje, é uma época que falta luz, prevalece o julgamento. Agora, em Lag BaOmer, tudo muda. E é exatamente por isso que Rabbi Shimon bar Yochai decidiu deixar o mundo esse dia. O dia de Lag BaOmer é conhecido pela expressão em código na Cabala, Hod Sheberod. A gente está numa época do ano da contagem, né, da saída do Egito, e a gente conta de 1 até 49, e o dia 50 é Shavuot, que é a entrega da Torá no Monte Sinai, que é a manifestação da totalidade da luz do Criador. O dia que a luz do Criador se une totalmente com o mundo material, se revela completamente no mundo material, isso é a entrega da Torá no Monte Sinai, que é o dia 50, que é Shavuot. E a gente está contando os dias, e cada dia está ligado a alguma sefirá. Então começa de Hesed, Sheber Hesed, aí Gevurah, Sheber Hesed, assim por diante. Agora a gente vai chegar em Hod, Sheber Hod. Sem entrar em detalhes muito profundos sobre o jeito de entender a sefirot, mas Hod, Sheber Hod, a sefirá Hod, num outro referencial, de um outro ponto de vista, pode ser comparada, ela tem um paralelo com Malhut, que é a última sefirá. E Malhut, Shebe Malhut, é o último dos dias dessa contagem, é o dia que a luz do Criador se revela, Shavuot, depois de Malhut, Shebe Malhut, depois do último dia, completou o receptor, e aí a luz se revela completamente, isso é Shavuot. Hod Shebe Hod é um mini Shavuot, é o potencial de Shavuot. É a semente de Shavuot, então é a semente da imortalidade, é a semente do momento que a morte é engolida para sempre, Bilá, Mavet Lanetzar, que a morte é eliminada do sistema, isso que é Shavuot, a totalidade da luz se revela. Então, Hod Sheber Hod é o potencial do final do caos. Shavuot é o final do caos, Hod Sheber Hod é o potencial do fim da escuridão, é um gostinho do fim da escuridão. E por isso Rabbi Shimon bar Yochai decidiu deixar o mundo esse dia para fortalecer a nossa conexão com essa janela cósmica positiva. A gente está vindo num período de julgamento, que a gente trabalhou para superar o julgamento, fazendo a contagem do Homer nesses 32 dias, e agora a gente chega em Hod Sheber Hod, a gente está no potencial do recebimento da totalidade da luz para eliminar o caos da nossa vida, para eliminar a escuridão da nossa vida, eliminar julgamentos da nossa vida. Então você pode até hoje acender uma vela e pensar se você tem algum aspecto de julgamento, seja uma situação legal, uma situação jurídica, você está passando por alguma coisa nesse aspecto, ou pode ser problemas no casamento, problema no relacionamento, problema financeiro. Hoje é um dia que entra uma luz que pode cancelar decretos negativos. A gente sabe que Rabbi Shimon bar Yochai, enquanto ele era vivo, ele tinha o poder de cancelar decretos. Algum decreto negativo era estabelecido, que alguma coisa tinha que acontecer de negativa nesse mundo por causa da nossa negatividade. Rabbi Shimon bar Yochai tinha o poder de cancelar os decretos. Tinha e tem até hoje. E ele deixou esse mundo esse dia porque esse dia tem também esse poder. Então volta a ser um momento feliz. E enquanto esse período todo não é propício, não é recomendado para casamentos, hoje é um dia que é bom se casar, hoje é um dia que se pode se casar, no dia de Lag BaOmer é um dia festivo, porque é um gostinho do fim do caos, é um gostinho do fim da escuridão. Então que todos nós tenhamos o mérito de nos conectar com essa energia positiva de Rabbi Shimon bar Yochai em Lag BaOmer. De novo recomendo, acende uma vela, pede ajuda para Rabbi Shimon bar Yochai, se conecta com essa luz poderosa, Hod Sheber Hod, o gostinho do fim da escuridão, o potencial do fim do caos. Que o mérito de Rabbi Shimon bar Yochai nos eleve e nos proteja. Amém. Rabbi Shimon bar Yochai, Shezrutó Yagen Aleinu. Amém. Uma boa semana para todos. Até a próxima.